Pessoal, então está começando a gravação, a gente vai começar formalmente em nossa reunião, nossa aula ao vivo da Agenda 4, né? A gente discutir, conversar um pouquinho então sobre o tema dessa agenda que trabalhou aí como principal assunto o controle orçamentário. Antes da gente começar então, boa noite a todos, né? Alexandre, Boa Joyce, noite. Wilson, estamos juntos aí. Boa noite, alunos. A aula vai Boa ser um pouquinho noite. diferente, viu, gente? Como a gente percebeu que vocês gostam, né, de participar, então a gente vai fazer uma aula mais participativa hoje. O conteúdo da aula, né, então, dos slides, a gente vai construindo junto, vamos dizer assim, tá? Que é o conteúdo da Agenda 4, É isso beleza? aí. E aí, tem esse QR Code aí para vocês acessarem e responder essa perguntinha aí, né? Quando você ouve a expressão controle de orçamento, o que vem à sua cabeça? Quem não conseguir entrar aí no QR Code, pode digitar mente.com e aí tem esse númerozinho aqui, ó, 82, 86, 63, 18, digita, porque ele vai pedir Código. um códigozinho, tá? Então vamos lá, galerinha. Vocês serão os atores principais da aula de hoje aí. Vamos começar a construir esse mapa mental. Quando você ouve a expressão controle de orçamento, o que vem à sua mente? Respondam aí, leiam o QR Code, como a Alexandra falou. Respondam pelo site e a gente aguarda as respostas. Elas vão surgir na tela aqui pra gente enquanto vocês respondem, tá bom? A resposta tem que ser ou no QR Code ou pelo site. Tá aparecendo? Vocês estão respondendo? Tá aparecendo aqui. Agora sim. Acho que o pessoal está acessando, né? Conforme vai acessando ali, vai aparecendo. É que tá aparecendo 1 de 7, daí eu achei que. São 8 acessaram e um respondeu. Já estão dando até curtida Ô, aqui. professora, eu estou tentando aqui, eu estou respondendo pelo celular, só que Uhum. aí eu escrevi assim na parte que mostra para escrever, só que agora eu não consigo digitar mais. Parece que do lado aqui, do meu lado direito, apareceu o número 0. Agora eu não consigo mais digitar. Dá enviar aí, submeter. Porque às vezes ele tem um limite de palavras. Às vezes, se vocês Sim, colocarem. sim, é isso aí mesmo. Deu esse limite de palavras. E agora eu faço o quê? É só clicar em enviar. Ou você coloca uma palavra por vez também. Vocês podem É, colocar uma palavra por vez. E aí, tipo, digita uma palavra e já coloca para esse submit, é isso ou não? Isso mesmo. Ah, entendi. e se vocês gostarem de uma postagem de algum colega, por exemplo, vocês podem repetir a postagem, que aí ele vai escrevendo aí, contando, né, quantas vezes as pessoas pensaram a mesma coisa. Tá? Então, de repente, você fala, quando eu ouço a expressão controle de orçamento, eu penso em custos. Já tem a palavra custo, você escreve custo também, e aí essa palavra vai contando mais vezes ali para a gente, tá? Ó, a gente já está construindo em uma nuvem aí de palavras aí. Quando você ouve a expressão controle de orçamento, o que vem à sua mente? Saber no que Alexandre, me responde, gastar. Alexandre. O que vem na sua mente Esse quando o marido saber, fala, precisamos controlar o orçamento? ô professor, ó, esse saber no que gastar, fui eu que enviei, acabei de enviar. Certo. Agora Saber no deu que gastar. certo. Agora sim, professor, eu não sabia que tinha limite de palavras, eu achei estranho. Eu acho Ele que a tem um limite. Alexandra pensa a mesma coisa quando o marido dela fala, tem que economizar. Até que meu marido não fala muito, acho que eu sou mais assim do que ele. Aqui em casa é minha mãe que fala para mim, ó, vê com o que você está gastando. Aqui em casa é minha mãe. O controle de orçamento aqui em casa também quem faz é minha esposa. Se eu deixar por mim, eu vou gastando. Saber controlar o dinheiro, controle do dinheiro, custos.
Analisar os gastos, até onde dá para ir, saber controlar, saber no que gastar. Será que estoura? Saber parar de gastar. O que mais? Quantas pessoas tem na aula? 13, 14 pessoas on. Eu não tô conseguindo acessar o chat aqui, tá caindo da aula do módulo 2. Mas não é, a resposta não é pelo chat não, tá? A resposta, você lê esse QR Code que está na tela, ou então entra no site menti.com e digita esse código, tá bom? Nossa, aí Tá dando certo, gente? Saber parar de gastar, monitoramento e ajuste, controle nos gastos. Vou responder também. Eu não sei quem que falou aí por último, será que ele conseguiu? Eu também não reparei quem falou, não. o Rafael falou. Ô, Ah, deu certo, Rafael? aqui sim, apareceu um negócio Mentinet. Não entendi. É isso mesmo, o Rafael, né, que está falando com a gente. Agora vai aparecer uma caixinha, você vai digitar esse código, 82866318. Os demais que estão online com a gente conseguiram participar. A gente tem 15 pessoas online. Pode participar mais de uma vez, tá bom? Se quiser fazer mais de Isso, uma pode colocar postagem, mais. fique à vontade, tá? Quanto mais coisas colocam, mais, né, aparece aí respostas para a gente comentar, né? Ver se realmente precisa, monitoramento e ajuste. Eu coloquei o código que apareceu na tela aqui, mas tá carregando e não entra, não. Acho que é a internet. Controle de dinheiro. O que aparece maiorzinho é o que a maioria colocou, né? São palavras que repetiram. Aqui na minha tela que tá aparecendo a pergunta, aí responde agora ou tem que colocar o código? Isso. Pode escrever aí, onde está escrito Pode Enter a escrever. Word, você escreve sua resposta. Depois clica em Submit, o botão azul que está embaixo. E aí, pessoal, participaram aí? Podemos seguir Professor, aí? participei 3 vezes. Isso aí. Isso aí. Pode responder à vontade, pessoal. É para ser livre mesmo aí na resposta, né? O que vem na sua mente ali quando você pensa em controle de gastos. De repente, vocês podem fazer uma análise aí relacionado à vida pessoal de vocês, quem trabalha relacionado à vida profissional, quem está na idade escolar aí de ensino médio, de repente, a vida estudantil de vocês, quem de repente já está aposentado, também pode jogar essa ideia aí referente a esse perfil, né? Cada perfil de cada um de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Ó, a gente já tem bastante. Tem alguém aí Participações. que não participou? Então vamos lá, vocês podem ir participando aí, a gente vai comentar um Vai pouquinho sobre o que comentando, vocês né? escreveram, tá? Isso. E
Essa agenda, gente, fala justamente isso, né? Controle de gastos é saber exatamente o que está entrando, né? Que nem vocês colocaram aqui, ó, o que gastar, né? Saber controlar o dinheiro. Aqui colocaram os alunos aqui colocaram bastante controle de dinheiro, né? É basicamente você ter um plano aí, saber o que é prioridade, o que não é tão prioridade, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente tem que priorizar, principalmente na casa da gente, né? Do que vai, para onde que vai o nosso dinheiro, né? Então, as contas aí essenciais. Então, na empresa também é a mesma coisa, né? É isso aí. Vocês colocaram a palavra custo aí, né? A palavra controle também. E algo importante para a gente trabalhar no controle orçamentário é entender o que é um custo, né? Que a empresa tem, qual é uma despesa que a empresa tem, para você poder trabalhar e conseguir analisar aonde teu dinheiro está indo. Então, o orçamento, quando a gente fala do controle orçamentário, a gente está falando de controlar o dinheiro, né? Está até maior na tela aí, ó. Controlar o dinheiro que a empresa tem. E para isso você precisa entender, poxa, onde que eu estou gastando? Aonde que está indo mais dinheiro? Quais são os meus maiores custos? Quais são as minhas maiores despesas? E a gente tem também, ó, como vocês colocaram, o DRE e o balanço, que nos ajudam a entender para onde que o dinheiro está indo, o que que a gente está gastando mais, e aí poder fazer um planejamento, né? Para falar, poxa, tenho que gastar menos com tal custo, com tal despesa, tentar encontrar um fornecedor mais barato, tentar melhorar as minhas despesas indiretas e por aí vai, tá? Então é super importante aí também o custo e o controle que vocês colocaram, né? DRE, balanço. Isso aí. Vou passar para a próxima aqui. Próxima pergunta. Hoje teremos um questionário. É. Ó, deixa eu abaixar aqui que está bem na frente. Tá ok aqui pra gente. Por que os critérios de comparação são importantes no controle orçamentário, gente? Então, quem já deu uma olhada na Agenda 4 já deve ter visto, lido alguma coisa sobre os critérios de comparação. E aí, nessa questão, né, nessa perguntinha, a gente tem algumas alternativas. Então, primeiro, saber se os custos estão acima ou abaixo do esperado, apenas registrar os gastos, aumentar os preços automaticamente, ou não são necessários? Respondam aí pra gente. Professor, eu não entendi a pergunta que cortou da internet. A gente repete para você. Na mesma tela que vocês estavam lá, né, no MainMinder lá, agora apareceu uma segunda pergunta, tá? Vocês vão responder naquela mesma tela. E vai estar escrito assim, ó, por que os critérios de comparação são importantes no controle orçamentário? E nós temos 4 alternativas para a resposta. Primeira alternativa, saber se os custos estão acima ou abaixo do esperado. Segunda alternativa, registrar os gastos. Terceira alternativa, aumentar preços automaticamente. E a quarta alternativa, não são necessários, né, entender os critérios de comparação. E aí, o que vocês acham? O que são critérios de comparação, pessoal? A gente faz isso o tempo todo, não é? A gente faz comparação o tempo todo. A gente olha, nossa, esse carro é mais bonito que o meu, esse carro gasta menos combustível, gasta mais combustível que o meu, a grama do vizinho está mais verde que a minha, certo? A gente sempre faz comparação o tempo todo. E quando a gente analisa uma coisa assim, a gente está analisando os critérios. Poxa, se a grama está mais verde que a minha, quer dizer que o critério cor da grama é importante. A mesma coisa a gente faz na empresa. Quando a gente compara critérios, né, a gente está comparando coisas que seriam padrões ideais para aquele nosso orçamento. E aí, vocês Ou até consideram no que isso é supermercado, importante? né? No supermercado, né? Quem sempre vai, tem noção, né, do que está caro, do que não está, que se está dentro do preço. Quem vai com frequência no supermercado sabe, por exemplo, quanto que está o litro de leite, né? Quem não vai tanto, daí já não tem essa noção. Será que está caro? Será que não está? Está dentro do preço? Eu sei o Também preço é da uma. cerveja.
É Essa... igual, Pode falar. é igual comparação de a empresa. Tem empresa que dá ajuda de custo do combustível para o pessoa que vai trabalhar com veículo, ou pode valer pelo transporte. Aí vai da pessoa. Se a pessoa tem moto, você acha que compensa mais ir com o veículo dele por causa de horário, essas coisas, vê a comparação de quanto ele vai gastar de combustível e quanto ele vai descontar do transporte da empresa. O raciocínio é esse, a ideia é essa, né? É você entender se, por exemplo, naquele momento vale mais a pena comprar ou deixar de comprar, a opção A ou a opção B. Como a Alexandra falou, você vai no supermercado, você fala assim, nossa, no mês passado eu paguei R$ 30 no saco de arroz. Esse mês está 25. Caramba, tá barato, vou comprar sem ter preocupação. Chega no mês seguinte, você olha de novo o saco de arroz e fala assim, pô, tá 35, eu já paguei 25, já paguei R$ 30 e agora tá 35. Caramba, tá meio caro. Talvez esse custo meu, essa despesa que eu tô tendo, ela precisa ser repensada. Então, esse critérios de comparação dentro do controle orçamentário é quando a gente olha para o que foi planejado na empresa, né? E fala assim, será que eu estou gastando o que eu devia gastar? Eu estou gastando mais? O que mudou no mercado, de uma forma geral, para que eu pagasse mais caro ou mais barato? Fala aí, Lucas. Lucas? Boa noite, professor. Só Boa. pegando o gancho que o senhor colocou aí também, acho que uma possibilidade também interessante é a respeito dos estoques que a gente viu na semana, no semestre passado, né? Por exemplo, eu tenho X para gastar com, vamos supor, pegar o exemplo de mercado ainda. Eu separei tantos reais para gastar com produto de limpeza, por exemplo. Pô, se eu comprar no atacado esse produto de limpeza aqui, a unidade está mais barato. Mas será que eu vou estourar esse limite se eu pagar no atacado para formar um estoque? Ou será que compensa eu pagar mais barato na unidade, mas no todo eu pagar mais caro no engradado, por exemplo? E Perfeito. isso daí que você falou, Lucas, só para complementar, muitas vezes você tem que ter uma base inicial, você tem que partir de alguma coisa, seja pela sua intuição, pela sua experiência. Se você sempre compra isso, você sabe o valor e se você está pagando barato ou se você está pagando caro, se compensa ou não, né? Ou é pela experiência, ou é por intuição, ou muitas vezes pode ser por pesquisa mesmo de preço, né? É isso aí. Essa colocação que o Lucas fez é bem pertinente, porque geralmente as grandes empresas elas têm um orçamento até mensal. Então, de repente a empresa fala assim, olha, está destinado para gastar R$ 15.000 com compras de uniforme a cada mês. Todo mês essa empresa pode comprar R$ 15.000 de uniforme. Então não adianta de repente o vendedor chegar no comprador e falar assim, não, eu vou te fazer um preço mais barato, mas você tem que comprar um montante de R$ 30.000. Essa pessoa não vai conseguir fazer porque vai estourar o orçamento dela. Então, essa colocação que o Lucas fez nos remete a isso, né? Entender que o orçamento, de repente, ele está, às vezes, até limitando uma questão de negociação, uma questão de uma compra de um preço melhor ou de uma negociação em grande volume, como ele colocou para a gente aí. Tá, passar para a próxima. Acho que todo mundo concordou ali, né, com a resposta, que é super Acho que importante, todo né? mundo colocou a mesma resposta. A próxima Sim. aqui, gente. Qual alternativa representa o custo padrão, né, que aparece aí na agenda 4? Alternativa primeira: valor ideal unitário usado para medir a eficiência, custo total planejado, valor gasto após a produção ou é uma estimativa sem base? E aí, pessoal, mesmo formato de pergunta, vocês escolhem uma opção aí, tá bom? Acho que a turma tá afiada aí. Respostas?
Estão respondendo aí? Metade das pessoas acho que responderam. Quantos nós temos? Lucas está com a mão levantada? Pode falar, Lucas, fica à vontade. Ô, professor, aproveitando esse assunto, eu fiquei meio na dúvida na matéria da agenda a respeito da questão do valor orçado e o valor e o custo ideal, o custo padrão, aliás. Fiquei meio na dúvida do que seria esse valor orçado. Não ficou muito claro para mim. Se pudessem esclarecer, agradeceria. Ó, o custo padrão, ele é um valor, um custo que de um produto que está sendo produzido ou comprado em condições ideais, tá? Então imagine o seguinte, você tem uma empresa, eu falei de uniforme, vou continuar falando agora. Você tem uma empresa que faz uniforme. Então o custo padrão daquele produto vai ser quando eu produzi ele em condições ideais. Comprei a matéria-prima no preço que eu já conhecia, paguei a mão de obra no preço que eu já sei, não gastei nada com material, nem com desperdício, não gastei mais energia elétrica, e aí descobri que o meu custo daquele produto é de R$ 25, tá? Então esse é o custo padrão. O custo padrão ele serve como base para que a gente possa aí, planejar a sua empresa. E através desse custo, a gente pode montar o nosso orçamento. Então, por exemplo, eu sei que o custo para eu fazer uma camiseta é de R$ 5 de tecido, R$ 2 de mão de obra e R$ 10 de alguma outra coisa. Então, esse é o meu custo padrão. Quando eu vou fazer meu orçamento, eu olho para esse custo e falo assim, eu quero fazer nesse ano 10 mil camisetas. Então, o meu custo de mão de obra, que era 2, passa a ser o quê? R$ 20 mil. Tá? Eles se diferenciam nessa questão. O custo orçado é esse custo planejado, né, para a produção aí, que nem o Jota falou. O que você planejou, que você, com base nas informações que você teve. Pessoal, tem quase 20 pessoas online, só 9 responderam. Vão participar aí, hein? Participar, gente. É quase que um testezinho Professora, rápido. professora, eu demorei porque o meu eu saí e depois demorei para entrar de novo pelo QR Code. Fiquei na dúvida, que nem tem aqui as alternativas, né? A primeira que é valor ideal unitário usado para medir a eficiência, e depois a segunda é custo total planejado. Estou na dúvida entre a primeira e a segunda, por isso que eu não respondi. E que nem o professor falou, aí eu fiquei na dúvida. Por que você está na dúvida? O que te fez pensar que poderia ser uma ou outra? Eu não sei se a primeira e a segunda significa a mesma coisa. Tá. Você está achando que as duas querem dizer a mesma coisa, né? Aí falei, eu vou perguntar, por isso que me deu dúvida. Tá. O custo padrão, ele nem sempre é o custo real de um produto, tá? Então, por exemplo, no momento do planejamento, eu estou lá pensando o quanto vai me custar para produzir aquela camiseta. Então, eu fiz uma cotação com o fornecedor, eu usei como base a mão de obra naquele momento, a energia elétrica, todos os outros demais custos e despesas envolvidos, eu considerei na hora de fazer o meu orçamento para entender qual é o meu custo padrão. E aquilo serve como base para que eu planeje o que vai acontecer, tá bom? A partir desse custo padrão, no mês seguinte comecei a produzir. Talvez teve aumento de mão de obra. Então aquele meu custo padrão, ele já não reflete mais a realidade, tá? Ele vai ser alterado no momento em que acontecer. Então a principal diferença entre essa questão do custo padrão e do custo planejado total, aí, por exemplo, planejado, vai estar relacionado ao que eu fiz no momento do planejamento e o que aconteceu no momento da execução, tá bom? Mas de qualquer forma, o custo total aí, ele vai se referir a uma produção total de um determinado período, de uma quantidade de itens, tá bom? E o custo padrão vai estar se referindo a uma unidade. Obrigada, professor, porque eu não respondi porque eu fiquei na dúvida entre essas duas alternativas. Agora o senhor tirou minha dúvida. Vamos pensar assim que depois de eu ter o custo padrão, eu consigo descobrir meu custo total, né? Eu sei quanto custa para fazer eu sei o custo total de mão de obra, de matéria-prima, ou do produto final acabado. Ou se eu compro alguma coisa para revender, também vale o mesmo raciocínio, né? De repente eu compro o carro para revender, eu sei qual foi o meu custo de aquisição, depois eu mandei o carro para lavar, uma higienização, sei meu custo final e eu vendo meu carro depois. É a questão que entra
o custo padrão, aí você subtrai com o custo total do mês, para você ver se foi favorável ou desfavorável, né? É isso? Não entendi. Tipo, você fez um custo orçado, você planejou aquele custo, aí você começou a produzir. No mês que você fechou, você pega o valor total e subtrai pelo valor que você fez o orçamento, para ver se você atingiu a meta ou se ficou desfavorável. Certo. Só que aí essa comparação não é o custo total, é o planejado versus o executado. Planejei gastar 10 mil, gastei 11, eu faço essa comparação, mas aí não entra nada de custo total, tá? Planejei no meu orçamento, eu estava lá planejando gastar 25 mil reais por mês de mão de obra com meus funcionários. De repente apareceu um aumento que eu tinha que dar para meus funcionários e eu gastei 26 mil. Então, esses 26 mil ele não é o custo total, ele só é a diferença entre o planejado e o executado, tá bom? Ah, entendi. Entendeu? Agora entendi. Pessoal, participaram? Já Próxima passei pergunta. para a próxima aí. Vai lá, Lê. Qual é um exemplo de custo direto em uma marmitaria? Nessa agenda ela fala, né? Tem um exercício aí, né? Fala da marmitaria. Então, a primeira alternativa aqui: arroz e feijão das marmitas. Próxima alternativa: conta de internet. Próxima: salário do contador ou limpeza do escritório? Você sabe que eu queria ter um restaurante para mim, viu? Só para Você tem poder comer bem todo dia. Todo dia eu poder comer bem. Tem dia que você chega em casa assim, é aquele arroz, um feijãozinho esquentado e um frango branco lá. Dá até tristeza, não dá? Mas comer todo dia, acho que dá no mesmo, né? Você ia comer todo dia comida de restaurante, mas aí você ia enjoar. Ia Nada. chegar uma Se época que você você tem um ia. restaurante, você é obrigado a fazer um monte de opção. Você tem duas, três carnes, você tem um salada, tem legumes. Aqui em casa não dá para fazer tudo isso todo dia, não dá tempo. Bom, Não, não tem tempo útil para fazer isso. Ô, professor, me tira uma dúvida para ver se eu estou certa que eu estou pensando errado, por gentileza. Aqui na alternativa conta de internet, salário do contador e limpeza do escritório, aí já não é custo direto, seria custo fixos ou não? Sim, não é custo direto não, tá? Ah, tá. Eu falei, aí tipo assim, ó, que nem a conta de internet, o salário do contador, né? A gente já sabe que seria um custo fixo. Agora, a limpeza do escritório, eu fiquei meio assim, mas ela se encaixa no custo fixo também, né? Limpeza de escritório. Sim, ele é um custo fixo. Vamos considerar que o escritório é limpo semanalmente ou mensalmente, ele passa a ser Aham, um custo fixo da tua operação, tá bom? aham. Bom, vamos tentar entender, ó, qual que é a ideia do custo direto. O Obrigada, custo, professor. o custo direto é aquele que está diretamente relacionado à produção daquela coisa que você faz. Então, por exemplo, no caso da marmita, o arroz e o feijão, ele está totalmente ligado ao que você está produzindo, tá? Então, ele está diretamente ligado ao seu produto. A internet, ela é necessária para que você faça uma marmita? Ela não está diretamente ligada ao produto, ela não compõe aquele produto, tá? Então ela não é um custo direto, ela é um custo indireto daquele produto, tá bom? Outro conceito importante é a gente entender o que é custo fixo e custo variável, tá? O custo fixo da empresa é aqueles que acontecem periodicamente, independente do quanto aquela empresa faz, ou do quanto aquela empresa produz ou vende. Então, por exemplo, a marmitaria, se ela fizer 1.000 marmitas no mês, o valor da internet vai ser o mesmo? Vai. Sim, Se ela fizer 10.000 marmitas, o valor gasto com a internet, ou contador, ou com a limpeza do escritório, é o mesmo? sim. Também é.
Agora, se ela fizer 1.000 ou 10.000 marmitas, o valor gasto com arroz e feijão vai ser diretamente ligado ali, né, à quantidade que foi vendida, tá bom? Ah, o Lucas está com a mãozinha levantada. Pode falar. Ô, professor, aproveitando essa questão de custo fixo, e a parte de mão de obra direta, né? Porque a gente Mão de tem obra aquela direta. divisão, né, do salário pela produção. Não entraria também um pouco ali a questão do salário como mão de obra como custo direto, os salários deles, mesmo que pagos mensalmente? É um custo fixo. A mão de obra direta, ela pode estar relacionada à quantidade produzida, desde que você tem que ter mais mão de obra para produzir aquele produto, tá? E ela vai, então, estar relacionada ao o quanto ela representa no seu produto. Então, vamos supor, você tem 10 cozinheiras, com 10 cozinheiros você consegue fazer 1.000 marmitas por mês. E essas 10 cozinheiras te custam 10 mil reais, 20 mil reais por mês, 2 mil cada um, tá? Então, cada cozinheira te custa 2 reais por marmita, 20 reais por marmita. Então, ela faz 10 mil marmitas por mês, tá? Então, cada cozinheira te custa 2 reais por marmita. Se essas mesmas cozinheiras conseguirem fazer 40 mil marmitas ou 20 mil marmitas, o custo dela cai pela metade, tá? Então, esse custo, ele acaba variando conforme a produção, ou o contrário pode acontecer. Para fazer mais marmitas, você tem que contratar mais cozinheiras, tá bom? Então, a mão de obra direta, ela é um custo variável conforme a sua produção ou a quantidade de mão de obra que é necessária para manter, aumentar ou diminuir a sua produção, tá? Acho que o Lucas estava querendo falar em relação ao quanto ela representa, né? Dentro da produção, era isso, Lucas? Isso, exato. Justamente por exemplo que o senhor colocou. Se um Uhum. funcionário passa a produzir mais ganhando o mesmo salário, automaticamente o valor de mão de obra direto no produto vai diminuir, certo? Uhum, Exatamente, perfeito. sim. Por isso que eu fico meio na dúvida se é fixo, E é um custo variável, mão de obra direta é custo variável. A mão de obra do contador é um custo fixo. Entendi. Então, o próprio nome já diz, né? Mão de obra direta, né? Tem que É ficar na aquela produção. diretamente relacionada à produção A do item produção. ou à Perfeito. comercialização do Agora me item. rematou perfeitamente. Obrigado, então. Ó, Beleza. gente, não sei se mudou aí já. A próxima pergunta. Qual tipo de orçamento se adapta quando as vendas aumentam ou diminuem? E aí a gente tem as seguintes alternativas: orçamento estático, orçamento flexível, orçamento anual ou orçamento financeiro? Porque a gente está tendo algumas diferenças de resposta. Eu tô achando que o pessoal espera alguém responder a primeira e todo mundo responde. Na próxima vez nós vamos fazer uma pegadinha, Alexandre. A gente põe a pergunta e a gente responde antes. 3 respostas na mesma alternativa. Eu quero ver se eles vão na alternativa errada ou na certa, hein? Oi, Ingrid, você mandou uma mensagem no chat. O fixo vale para as cotas da empresa? Contas? O fixo vale para as contas da empresa? Você está falando assim, tipo, a conta de o aluguel, a internet, isso aí é custo fixo, tá bom? A limpeza que estava no slide anterior é custo fixo. É isso que você está perguntando? Acho que era da pergunta anterior, né? Aham, acho que é referente ao anterior. Então, o custo fixo são as contas da empresa, assim, tá? Conta de força, água, aluguel, internet, telefone, né? Pode pensar dessa forma assim.
tá bom? Os gastos que a empresa tem, como por exemplo a limpeza do escritório, que estava lá no slide, também é custo fixo, tá? Bom, nessa pergunta então, ó, qual o tipo de orçamento se adapta quando as vendas aumentam ou diminuem? A maioria está falando do orçamento flexível, 2 aí para o orçamento anual, orçamento financeiro e estático, 0. É isso aí? É. Todo mundo Qual é a respondeu? característica? Tem gente ainda que não respondeu. É verdade. Tem 21 pessoas na aula, só 10 respostinhas. Vamos responder, gente. Nem aparece, é anônimo. É anônimo, né? Não precisa ter medo de errar, é anônimo, tá bom? É. E às vezes quem tem vergonha, às vezes, de perguntar, né? De responder, participar, às vezes, né? Renata, professora, acabei de chegar de serviço, qual é a pergunta? Renata, está na tela a pergunta aí, ó. Qual tipo de orçamento se adapta quando as vendas aumentam ou diminuem? São 4 opções para a resposta: orçamento estático, orçamento flexível, orçamento anual e orçamento financeiro. Para você participar, Renata, você vai ler esse QR Code com o seu celular ou acessar o site menti.com e vai digitar esse código 82866318 e já vai ter a pergunta na tela para você responder. Anterior a essa, teve 3 ou 4 perguntas. Pode ser que você acesse agora, essas perguntas apareçam para você ainda, tá? Mas acho que já Não, vai acho que direto para a não. última. Ela vai direto para essa que está aberta. Isso que está aberto na hora, né? É. Professor, eu acho que nessa aí eu fiquei com dúvida, viu? A respeito do anual e o flexível, viu? Mesmo É. lendo tudo e já ter feito atividade, eu acho que eu tô meio perdida aí, viu? Qual que você votou? Você não respondeu ainda. Quem que falou? Acho que foi a Suzy, né? Isso, sou eu. O que você respondeu, Suzy? Eu O que fui você no acha que é? flexível, mas eu fiquei em dúvida a respeito do anual também, que parece que seja a mesma coisa, né? Parece. Eu não, na agenda eu não vi a respeito do anual e nem do financeiro. Eu acho que eu tô em dúvida por causa disso. Então eu vou precisar de retirar essa dúvida agora. Pedir ajuda para os universitários. Então vamos lá. Acho que já pode responder, tem que deixar Eu esperar acho que mais, já dá para responder, porque tem, né? tem mais Acho que 3 tem gente online que ali para não. responder. Mas acho que eu não sei. No anterior não respondeu também. Tá bom. Então é o seguinte, ó, vamos tentar ajudar a Suzy e vocês também. O que acontece? Praticamente todo o orçamento ele é periódico e geralmente o período de um orçamento ele é anual. Então o orçamento flexível ele provavelmente vai ser anual. Ele vai ser para esse período de um ano. Então o orçamento flexível ele pode ser anual. O orçamento financeiro ele também vai ser de um ano. O orçamento estático também vai ser um orçamento feito para um ano, talvez um período maior ou menor. Então, o orçamento anual ele vai ser para todo tipo de orçamento, tá? O PEG aqui estava na onde? Entre o orçamento estático e o orçamento flexível, tá? O orçamento estático, como o nome já diz aí, ele não permite que você tenha mudanças ou correções aí ao longo do tempo, né? Já o orçamento flexível permite que você consiga fazer adaptações, tá? Ou mudanças ou correções. Então, como a pergunta fala para a gente, olha, está aumentando as vendas ou vai diminuir as vendas, qual orçamento vai se encaixar aí? Com certeza o orçamento flexível, porque ele vai permitir que a gente compre mais matéria-prima ou compre menos matéria-prima, ele vai permitir que a gente gaste mais num determinado período e menos num outro período, né? Vamos imaginar a fábrica da Nestlé, que faz chocolate?
Provavelmente nos meses que antecedem a Páscoa, essa empresa ela vai gastar mais com compra de matéria-prima. E nos meses posterior à Páscoa ali, ela deve gastar menos, tá? Então ela precisa ter um orçamento, ela pode ter um orçamento estático? Não, ela precisa ter um orçamento flexível, um orçamento que se adapte à situação da empresa ao longo do ano, tá? Agora a questão dele ser anual ou flexível, todos os orçamentos, né, eles vão ser anual, pelo menos Mas o característica de orça... ser anual. mas o orçamento, ele pode ser anual, mas ele pode ser estático. Como o orçamento, ele é anual, mas pode ser flexível. Aí vai depender. Então, assim, no caso, para essa pergunta em específico, qual a melhor resposta? Acho que o Lucas levantou a mão aí. Pode falar. Hein, professor, a respeito do orçamento flexível, volta aquilo que a gente estava falando antes do estoque e compras em atacado, né? Dá uma margem também maior para negociações. Perfeito, está totalmente atrelado ao que você falou aquela hora. A empresa que não pode, de repente, fazer uma negociação melhor ali no determinado período, ela está presa num orçamento estático. Então ela fala, poxa, eu tenho 15 mil para gastar, eu só posso gastar 15 mil. Se o cara fizer mais barato para comprar 30, não vai rolar. Eu vou ter que pagar mais caro e gastar só os 15 mil. E já a empresa que tem um orçamento flexível, ela vai chegar no diretor, no gerente ali e vai falar, ó, o vendedor está me fazendo essa proposta. Com 30 mil, eu compro muito mais nesse mês do que eu compraria nos próximos 2 meses. Vamos puxar o orçamento do mês que vem para cá, para eu poder comprar mais agora, e mês que vem eu não compro? Então, consegue ter essa flexibilidade. João, Ale, Professor. lá na empresa, o ano passado, a gente teve uma alteração contratual e elevou em 50% receitas e automaticamente teve que remodelar o negócio, né? Aí nas apresentações lá para a direção, a gente levava o orçamento original e depois o orçamento com a flexibilização das informações, mostrando qual era o caminho a partir daquele contrato. Então, acho que ajuda também a fixar, entender na prática a funcionalidade, enfim, em níveis gerenciais também, de como a gente usa isso na prática. Perfeito, né? Vamos para a próxima, galera? Aí agora é verdadeiro ou falso. Então, a Relatório... pergunta. Vai lá, vai ler? lá. Pode ir. Pode ler, João. Vai lá. Está na tela aí, pessoal. O relatório de desempenho serve para comparar o que foi planejado com o que aconteceu? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Repetindo. O relatório de desempenho serve para comparar o que foi planejado com o que aconteceu? E seria justamente a diferença entre o DRE e o relatório de desempenho, né, professor? Essa questão. Repete, Lucas. Seria justamente a diferença entre o DRE e o relatório de desempenho, né? Essa pergunta. Seria uma relação entre o DRE e o relatório de desempenho? Essa pergunta responde qual que é a diferença entre o DRE e o relatório de desempenho. Ah, tá, sim. E aí, pessoal, estão respondendo aí? Onze de 17 respostas. E algumas curtidinhas aqui. Todo mundo está indo no verdadeiro aí, né? Ela é uma questão conceitual bem importante, mas é entender realmente, né, a função do relatório de desempenho é crucial para a gente poder fazer essa análise, né? Poxa, o que está acontecendo com a minha empresa? Se vocês olharem lá no livro, vocês têm esse relatório de desempenho lá, mostrando um cenário previsto para um cenário realizado, né?
Então, assim, poxa, o que que eu planejei? Eu planejei gastar, ou receber, né, vender 60 mil reais com vendas. Eu vendi, como o Wilson falou para a gente, ele vendi 120 mil, aumentei 50%, né, Wilson? Então, eu vendi 90 mil reais. Então, a gente tem um cenário para ser replanejado, para ser entendido ali, né? Para você, poxa, se eu estou vendendo mais, talvez eu tenha que investir em questões logísticas, talvez eu tenha que contratar mais funcionários, né? Ô Lucas, o DRE, ele é uma demonstração de um resultado que já aconteceu, tá? Então, assim, você apurou o exercício ali, ele mostra a realidade do que foi. Se a gente for fazer uma ligação entre o relatório de desempenho com o DRE vai mostrar para a gente aquele cenário realizado do relatório de desempenho, tá? Então, assim, o relatório de desempenho ele vai ter o que a gente pensou em acontecer com o que aconteceu. O cenário realizado é o que aconteceu. E o DRE, ele vai retratar para a gente esse cenário que realizou, né? Então, no DRE nós vamos ter lá os valores que foram de vendas, de custos e demais, lá o lucro líquido lá, tudo isso vai estar relacionado ao cenário realizado que tem lá no nosso relatório de desempenho. Então, foi o que eu quis dizer. O DRE já é a ferramenta do relatório de desempenho. O DRE mostra o que aconteceu para o relatório de desempenho analisar com o que estava planejado. Com a questão do cenário realizado, tá bom? O relatório de desempenho tem mais informações ali, a questão do planejado, ele pode mostrar para a gente uma variação entre o que foi planejado e o que foi executado, né? E o DRE, ele vai estar baseado também em algumas informações que estão dentro desse relatório. Se vocês olharem no livro, vai ter lá uma planilhinha no livro, né? Se eu não estou enganado, tem uma coluna do cenário previsto, cenário realizado, e uma coluna da variação, e aí tem para vocês indicarem se foi favorável ou desfavorável, né? Isso. O DRE, ele estaria tomando informações da coluna cenário realizado, tá? Não que as informações venham dali, mas seriam essas informações que poderiam fazer parte do DRE. Vamos para a próxima? Bora. Essa daqui, gente, vocês vão escrever, né, aí o que vocês acham que seria a resposta, ó. Mesmo sem objetivo de lucro, por que organizações sem fins lucrativos precisam controlar os custos? Para não ter corrupção. O que mais? Pelo mesmo motivo que pessoas físicas têm responsabilidade, para não ter prejuízo. Isso também em cima, a minha. Eu não estou conseguindo ler aqui, peraí. Porque mesmo não pagando imposto, eles têm que provar que estão recebendo doações e estão com tudo correto para ter controle, para não ter desvio de verbas, para ter uma boa organização de como o dinheiro será usado e não acabar tendo gastos desnecessários do dinheiro. Para ter um bom controle do dinheiro doado pelas pessoas. Ai, desculpa, gente. Inclusive, Deli, nesse tópico tem entidades sem fins lucrativos que recebem verbas, prefeitura, estado, e eles precisam prestar contas. E eles Sim, seguem um rigoroso termo de conduta, desde cotações, guarda das notas fiscais, e é. a gente sabe, né?
às vezes surge aí na mídia alguns gastos meio estranhos em algumas instituições, então esse é um Pela ponto importante transparência também. mesmo, né? Acho que até colocaram aqui o que eu acabei de falar, né? Transparência, né? Porque se você não tem transparência, até para se eles vivem de doação, né? E as pessoas querem ver os resultados disso daí, né? Para continuar doando, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu abaixar aqui. Agora apareceu mais coisas. Ó. Transparência. Sem fins de lucro não significa ter prejuízo, para não ter gastos desnecessários, porque é importante controlar custos para garantir a sustentabilidade da organização. Organizações sem fins lucrativos precisam controlar custos para garantir a eficiência no uso dos recursos, cumprir sua missão social, manter a sustentabilidade financeira. Pode perder doador, né, por não ter clareza. Exatamente. Então, é importante aí, né, que essas organizações sem fins lucrativos também tenham um controle financeiro, prestar contas. Deixa eu ver, tem mais respostas aqui. Para fazer um levantamento de tudo que foi gasto, como foi gasto e dar transparência para os doadores. Responsabilidade também, né? As organizações sem fins lucrativos precisam ter lucro, gente? É lucro? É superávit que se chama. Isso. Eu acho que tudo tem que ter lucro. O negócio é ter lucro, tem que ter lucro. O Só importante é muda o lucro. nome, né? Mas aí ela tem que aplicar os recursos. Só que não pode ser dentro. distribuído para os sócios, entre aspas, né? Não, aplica no salário dos funcionários. Exatamente. Aqui, mas acho que aqui já todo mundo. Aqui acho que houve uma participação mais. Mas talvez algumas pessoas responderam mais vezes. Você pergunta aberta. Eu acho que o pessoal Pergunta foi aberta. pegando o jeito também, como é que funciona. Também, né? Também. Ó, tá acabando, gente. Quão importante é o controle de custo para a saúde financeira de uma organização, pessoal? Não ter perdas. Pensando na pergunta anterior e agora nessa, eu estou refletindo aqui sobre clubes de futebol que ainda são entidades associativas e não SAF. O que tem de desvio de recurso, o que tem de contratações na maioria dos clubes sem ter recurso, aí sofre transfer ban, é um exemplo assim fantástico da gente perceber o que não pode ser feito, né? São Paulo, que é meu time, Corinthians, Santos, tudo a mesma coisa. O Brasil é um Gestão exemplo de péssima. mostrar pra gente que não pode ser feito, né? A gente não aprende fazendo certo, aprende sabendo o que não deve fazer. Quão importante é o controle de custo para a saúde financeira de uma organização? Pessoal, imaginem você tomando conta de uma empresa sem saber o quanto você tem que pagar mês que vem, semana que vem, ou daqui 2, 3 meses, né? Ou você não sabe o quanto vai entrar de dinheiro essa semana, semana que vem, mês que vem. Você não sabe quanto vai gastar com salários, se vai ter o dinheiro no dia do pagamento dos funcionários, né? Então isso dá para ter uma ideia da importância que tem um controle de custo, um controle financeiro. Imagina você não saber o quanto você vai gastar de matéria-prima, né? Você não ter, por exemplo, o custo padrão do produto para você dizer, opa, esse mês eu vendi 10 mil unidades, né? Quanto eu vou gastar?
quanto vai custar para mim para produzir essas 10 mil unidades? Então, é super importante, né, o controle aí de custo, o controle financeiro de uma maneira geral, ou cuidar da saúde financeira da empresa, né? Prever gastos e ganhos, mesmo que produção. Ninguém está respondendo a mesma coisa, né? Gozado, né? Cada um está colocando uma resposta diferente. Porque quando começa a repetir as respostas, ele deixa maior, né, na nuvem de palavras. Se vocês escreverem a mesma coisa, né, aí a palavra fica maior. Eu vou escrever essencial para vocês verem como fica. O essencial ficou maior porque 2 pessoas escreveram. Então, se vocês virem alguma coisa na tela que vocês concordam, vocês podem escrever a mesma coisa, que aí vai ficar maior, né? A gente vai ver que aquela ideia, ela é mais presente entre vocês. O que vocês responderam, então? Tomada de decisões. Tomada de decisão cresceu, prever gastos. A tomada de decisão está crescendo. Saber investir, evitar gastos desnecessários, é o essencial. Então, acho que, né, essa pergunta aqui era mais para fechar, né? Porque a gente fala do controle de custos nessa agenda, né? Por que ela é tão importante nas empresas? Né? Por que vocês estão vendo? Por que a gente tem essa agenda aqui explicando a importância do controle de custos, dos orçamentos? É isso aí, pessoal. Então, a última pergunta, né, Ale? É para a gente fechar, para finalizar aí com a ideia do quanto importante é para uma empresa controlar o seu orçamento, controlar os seus custos e cuidar da saúde financeira de uma empresa, tá? A gente, pessoas normais, a gente recebe o nosso salário, a gente vai falar, nossa, eu vou gastar tantos com combustível, tantos com supermercado, tantos com produto de beleza, vou gastar R$13 para recarregar meu celular, vou gastar 1.500 com outras coisas. Então a gente geralmente pensa no que nós vamos gastar, desde o menor gasto que a gente tem até o maior, né? A gente tenta controlar esses nossos gastos para que a gente possa ter uma saúde financeira saudável. A empresa, quanto mais, precisa fazer isso, tá bom? Então, assim, ficar de olho nos custos, nas despesas, é super importante para você ter uma saúde financeira boa em uma empresa. Beleza? Gostaram, gente, desse formatinho aí? Bem legal, bem interessante. Professor, só voltando um pouquinho no que o senhor estava falando antes, acho interessante a gente separar custos de despesa também. Sim. Tem que ter essa separação, entender, né, o que são custos, o que são as despesas, né? Para você ter um controle orçamentário, você tem que saber o quanto do seu dinheiro está indo para o custo, para aquele custo que está envolvido na sua produção, né? Para aquele custo tanto direto ou custo indireto, e também o que são suas despesas, aquelas despesas que você tem que gastar, que tem que acontecer, que também não estão diretamente ligadas à sua produção, mas que fazem com que o seu negócio exista, né? Com que ele aconteça. Professores Alejo ou Wilson, me ajuda aqui. Quando que abre o período de recuperação? Vocês sabem de cabeça aí? Eu não estou achando. Período de recuperação, acho que abre agora, né? Sexta-feira, não Junto com a é? agenda Só um 5? segundinho, eu tava com a. Quer ver? Eu tô aqui no ambiente, eu já vou confirmar. Então, eu fiz isso, eu fui confirmar numa das agendas para ver se estava programado para abrir e não está. Por isso que eu estou perguntando. Tá lá no manual do aluno, João. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um segundinho. Ah, tá. Tá carregando aqui. Sabe o que eu fiz? Eu acessei o fichário 1 e 2 aqui, na verdade, o cenário 1 e 2.
20 a 30/3, João. É semana Então que é na vem, outra então. semana, então. Então tá. Agenda 6. Sexta-feira da semana que vem. Eu achei que seria agora, então é na Eu outra também achei que semana. seria agora. Então, eu fui ver se estava programado para abrir, não está programado ainda. Então tá bom, show de bola. Essa semana a gente tem a abertura da Agenda 5, daí tem amanhã, né, que abre a Agenda 5. Isso. A Agenda 4 que está rolando é o fichário e o fórum. Pessoal, e aí, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem acrescentar algo? Ficou alguma questão para que a gente possa responder? O pessoal está falando aqui que gostou do formatinho, que só demorou um pouco para entender. É porque é a primeira vez, né? Aí na primeira vez até pegar o jeito, né, de como escrever, né, as palavras, entrar no site através, às vezes, do QR Code ou do códigozinho, né? Mas pelo menos assim, a gente vai também tendo uma interação aí com todo mundo, porque não é todos que gostam, né, de falar, de participar. O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? Pode falar, Lucas. Pode falar. Professor, voltando na questão de custos e despesas. Se Uhum. eu tenho, por exemplo, uma emergência, vamos supor, ou o próprio exemplo da agenda, estourou alguma coisa do computador, lá vai precisar fazer uma manutenção, vai ter um gasto maior no que seria o custo do custo administrativo. Considero isso como despesa ou mantém como custo mesmo? Uma manutenção no setor administrativo, uma despesa. Entra como despesa, não entra mais como custo, como Isso. seria antes, né? Não, o custo, assim, devido a um acidente, por exemplo, seria na minha produção, estou lá produzindo, comprei matéria-prima e fiz algo errado, aquele produto se perdeu, eu tive que comprar matéria-prima de novo para fazer de novo. Aí é custo, tá? Estou gastando 2 vezes com matéria-prima para produzir aquele produto. Então, todo custo precisa estar diretamente ligado ao produto, bem ou serviço que a gente faz, tá? A despesa geralmente vai estar ligada ao funcionamento da empresa. Então, o aluguel ele é uma despesa, por quê? Porque a empresa funciona com aluguel, com a limpeza, então todos, energia elétrica, escritório, isso vai entrar em despesa. A gente pode ter despesas de marketing, de vendas, tá? E o que tiver diretamente relacionado ao produto, o bem ou serviço, isso vai ser um custo. Então, vamos supor, sou um varejista, paguei comissão, custo, Comissão de venda. isso aí entra como custo, né? Como pensando num varejista que revende produtos. Você tá me apertando, porque era para ser uma despesa, cara. Mas como o cara está pagando comissão, ele não está João, relacionado. Não, vai, posso entrar aí na discussão? vai. Comissão de vendas, a venda não tem a ver com produção, então ela é uma despesa. Despesa, Então, né? na demonstração de resultados, inclusive nas normas lá da Receita Federal para entregar a escrituração contábil digital, está lá no campo despesas comerciais. Comerciais, é isso Olha só, aí. legal. Independente dele ter vendido a mais, né? Não está relacionado ao produto. Show de bola. Não. Entendi. Então, mesmo que a operação do cara seja revenda, né, como varejista, entra como despesa, então. Sim, porque custa o produto. Tudo que Sim. ele gastar para colocar o produto na prateleira é custo. Frete é custo. Imposto não recuperável é custo. Eventual manutenção do espaço é custo. Depreciação da prateleira é custo. Agora, a comissão não. Entendi, porque ela não está relacionada ao produto em si, né? Mas Não, sim à venda dele. Entendi agora. exato. A despesa Perfeito. Obrigado, comercial. professores. A questão ficou nebulosa para mim desde o semestre passado, agora está esclarecido. Obrigado. Agora Nada. nós temos um especialista aqui para ajudar a gente. Beleza, gente? Mais dúvidas? Bora aproveitar aí? Dá uma curtidinha, então, se tá tudo ok.
Coraçãozinho pra gente. Coração, é. Não vai ter o QR Code do Pix agora? Ô, professora, mas é verdade que nem o Lucas falou, né? Se a gente, tipo, não parar para dar uma pensada para responder, a parte dos custos e despesas acabam se pegando a gente. Então, que nem o Lucas falou, a gente tem que ler dependendo da pergunta e analisar, né? Fazer uma rápida análise para poder responder, porque que nem eu já gravei um pouco na minha cabeça que custos é a parte da produção de fazer o produto, né? Agora, as despesas seria que está fora, que não entra para fazer o produto. Então, eu já memorizei um pouco isso, mas confunde sim. Se a gente não prestar atenção para responder, a gente erra facinho. É. Tem que ler com atenção, né? Sim. Porque, Principalmente assim, a gente confunde custo, despesa. Querendo ou não, despesa é um custo que a gente vai ter, né? Mas, assim, tem diferença, né? Para responder, dependendo da pergunta, tem diferença, porque eu penso, custo, despesa são a mesma coisa, mas não é, né? Tem casos e casos que a resposta vai ser despesa e a outra resposta vai ser custos, né? É que eu penso. É que a gente está acostumado com a palavra custo no nosso cotidiano normal. Quando a gente vai para a contabilidade, ela é um termo técnico, né? Ela deixa de ser uma palavra normal, que é como, tá muito custoso, custou muito caro. Ela deixa de ser uma palavra normal, ela passa a ser um termo técnico. Então, quando entra na área da contabilidade, o custo, a despesa, eles têm significados diferentes, né? Sim, mas assim, confunde, viu, professor? Confunde muito. O Confundo. senhor tem que prestar atenção, assim, para responder, porque senão o senhor erra muito, muito fácil. É fácil de errar, né, no caso, uma pergunta. É assim. E aí, turma? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Ah lá, professor, o Lucas respondeu aqui no chat, igual o termo contas. é Para mim, uma palavra também. apareceu nada no chat para mim. Agora, no caso de custos fixos e custos variáveis, eu acho que já é um pouco mais difícil da gente errar, né? Porque é mais fácil da gente saber o que inclui um custo fixo, o que inclui um custo variável, né? Agora já é mais difícil de errar. Agora, entre custos e despesas, eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque senão, se responder rápido, eu acho que a grande chance de errar é bastante. Isso aí. Acho que você está falando do exame, né, Gisele? O exame de vocês tem que fazer uma leitura com calma, né? Porque eu acho que ele é um pouco interpretativo também, né? Então, Então, na última prova que eu fiz do semestre passado, que nem eu tinha feito, eu leio umas 2 vezes a pergunta, mesmo que eu entendi, eu sei qual é a resposta, vamos supor, eu leio, já sei a resposta, depois eu torno a ler de novo para ver se realmente é aquela resposta que eu sei. Porque aconteceu assim, de eu ficar na dúvida numa pergunta e eu respondi. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas essa resposta não está certa. Aí eu fui para as outras perguntas para não perder tempo. Depois eu voltei naquela pergunta, porque eu fiquei encafifada na resposta que eu coloquei, que eu fiquei na dúvida, falei, acho que não é essa a resposta certa. Aí eu li de novo, falei, não, não é essa realmente. Aí eu mudei, ainda bem que eu mudei, eu acertei. porque daí Porque senão eu tinha errado de bobeira, de bobeira. as perguntas mais que você tem, que você acha que tem mais dificuldade, você deixa para fazer depois, vai fazendo as que você acha que está certa, que é mais simples, né, mais fácil, e depois você volta naquelas para ler com mais calma. É uma boa dica. Sim, professora, porque, nossa, sabe? E uma outra também que caiu sobre
Ai, agora eu não vou lembrar, eu tenho o gabarito aqui, mas eu vou estudar até esse gabarito meu, porque eu errei assim, que eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, nossa, essa parte que fala da resposta, eu acho que não tem a ver com a pergunta. E eu deixei de responder, que eu pensava que não tinha a ver, e era a resposta certa. Tipo, eu errei de bobeira. É. É engraçado, professor, é um desafio, viu? E é gostoso É, fazer, porque, nossa, assim, a gente testa tanto o cérebro da gente que, assim, é muito bom para a cabeça da gente. é verdade. É, É isso aí. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, senão depois a aula fica muito grande para quem for assistir no YouTube. Mas a gente pode continuar batendo um papo aqui depois que encerrar, tá? Só para quem estiver assistindo então a gravação, se tiver dúvida, manda para a gente por Correitec, estaremos sempre disponíveis aí. Tá joia? Então, muito obrigado pela participação de todos, professores, obrigado pela parceria de sempre. Estamos sempre juntos. boa noite, professores. Obrigado pela Boa aula. noite. Boa Fique com noite. Deus. Boa Até noite, boa noite. mais. Tchau. Boa noite. Já tá encerrado, né? Já tá falando, então. Eu para dois, então. Eu vou dar um por inteiro, por só para ele. Aí, pessoal, a gravação parou, se vocês quiserem bater um papo aí. Eles viram o sinal passando com topança lá. O Lucas está Ô, falando de professor, fazer parcelamento, não? professor João, Oi, pode falar, Antônio. o Antônio. Então, eu não me conformo com uma questão que o semestre passado eu errei. Cheguei em casa e eu fiquei bravo demais, cara. Olha só, é em relação do desconto do 13º. Um exemplo, né? Se você receber 3.800 de salário, uma porcentagem do 13º, que aí é descontado uma porcentagem. E aí, cara, cheguei em casa, aí na hora lá, tava assim, vai ser descontado R$ 400 ou R$ 1.200. Na verdade, faz muito tempo que eu estou afastado do mercado de trabalho, né? Por conta de uma lesão na coluna, eu fiz uma cirurgia e fiquei paraplégico. E aí, como eu trabalhava na área de segurança, né? Na área operacional, eu estou afastado já agora em dezembro, fez 6 anos. Então, assim, eu não recebo mais 13º. E aí, você acredita que eu esqueci essa resposta? Eu errei. Assim, estava 400, um exemplo, R$ 400 descontado uma porcentagem, né, do seu salário. A primeira parcela do 13º seria dia 30 de novembro, tem um valor, a última, dia 20, tem outro valor, descontado a porcentagem. Acredita que eu esqueci, cara. Aí marquei errado. Quando eu cheguei em casa, eu não me conformei com essa questão que eu errei. Eu falei, cara, Mas tem um desconto dos impostos, né, referente é ao isso. 13º. Geralmente a É, primeira parcela é pago metade certinho do valor do salário e na segunda parcela tem os descontos dos impostos, dos encargos, né? perfeito, é isso mesmo. Então, aí eu, né, esqueci dessa questão. Aí errei. E também, igual uma colega falou aí, algumas questões também, eu marquei certo, aí na dúvida, veio uma dúvida, ao invés de deixar para responder depois, eu continuei com aquela mesma pergunta ali. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui ver, eu falei, cara, não acredito. Eu tinha marcado certo, e fui na outra alternativa e errei. Mas aí faz parte também, né, professor? Na hora ali, Faz parte, 30, né? 30 questão, né? 30 Uhum. questão e graças a Deus, o importante é que você está se esforçando e tá É isso passando, né? Está aí. dando o seu melhor, né? Eu tenho certeza que com o erro deu para aprender muito mais. A hora que você viu que você errou, você entendeu o erro, você aprendeu. E também eu aprendi, o outro primeiro tutor meu, o João, ele falou assim, ó, quando vocês forem fazer o teste lá presencial, faz o seguinte, vocês leem e se tiver dúvida, passa para outra. Depois deixa por último aquela que você ficou na dúvida. Aí eu aprendi essa tática aí, mas mesmo assim ainda chega uma hora que buga a mente do cara. Mas é isso, professor. Obrigado pela aula, viu? Foi muito legal.
Eu não Opa, consegui entrar nas perguntas em questão, mas aí eu fiquei só observando o pessoal aí e aprendendo mais ainda. sem problema. Se respondeu mentalmente aí, tá É, valendo. obrigado O pela aula, aí, professor, um ótimo descanso para vocês, para o professor Wilson, professora Alexandra. Um ótimo descanso para vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí Você Obrigado, pela aula. também, Alexandre. obrigado. Uma ótima boa noite. noite. Ô, Boa professor, só noite. aproveitando Obrigado, o bom gancho do descanso. Antônio aqui, Obrigado. só para fechar essa questão de custos e despesas. O salário ele entraria como despesa, porque não está relacionado à produção, correto? Ao Mão produto, aliás. de... Você está falando de mão de obra? É, salários, né, no geral. A folha de pagamento entraria como despesa, correto? Vai, Wilson. Vou deixar para o Wilson, especialista. Aproveitar que o professor Wilson está aqui para tirar minhas dúvidas que estão pendentes do semestre passado. Então, a folha de pagamento, o RH roda, né? E tem a separação pelos departamentos que são produtivos e os que são de apoio administrativos. Então, gastos com o pessoal é um termo genérico que vai ser desmembrado de acordo com a categorização. Então, imagina uma fábrica que tem produção de camiseta. Quem trabalha de forma direta ou indireta para produzir custos. Agora, marketing, contabilidade, RH, financeiro, eles não trabalham, eles não atuam produzindo ou auxiliando na produção de camisetas. Eles pagam contas, eles fazem marketing, eles compram produtos. Então, essa é a grande separação. Lá no hospital que eu trabalho, quem é da enfermagem é custo. Quem é médico contratado CLT é custo. Quem é médico pessoa jurídica é custo. Wilson contabilidade, despesa. Por quê? Porque eu nem entro no hospital, eu nem posso ficar entrando. Perfeito. Então, pegando ali aquele exemplo que sempre me confunde do varejista. Venda seria custo, vendedor é custo. Marketing seria despesa, por exemplo. Então, o vendedor, Lucas, ele está atuando na função de vendas, assim como um vendedor de veículos, assim como um vendedor de plano de saúde num hospital, assim como um vendedor numa fábrica onde ele queira entrar em alguma concorrência, algo nesse sentido. A função dessa pessoa é relacionada à despesa, porque isso é esforço para vender. Quando se fala em algo que não é correlato a produzir, então isso é despesa. No caso que você está exemplificando, essa pessoa está vendendo e não fez nenhum esforço para produzir. Então, o que a gente tem que pegar é esse deixa. Imagina que eu vendo trufa. Toda a minha mão de obra para fazer a trufa, quando eu estou na cozinha, é custo. Coloquei o pé para fora da cozinha e vou tentar vender, aí meu gasto salarial é despesa. Olha só que exemplo interessante. Eu posso trabalhar num negócio próprio e ser custo naquilo que eu produzo e despesa naquilo que eu vendo. Sim, entendi. Então, mesmo um varejista que não fabrica nada, ainda assim entraria como despesa. Sim, é uma despesa, porque o varejista, o custo dele é o custo para aquisição de produto. O que é custo para ele? O preço que ele paga na mercadoria. Tem frete para trazer a mercadoria? Tem, é custo. Não recupera impostos? É custo. Paga seguro, senão vão me roubar? Sim, é custo. Tudo que eu gastar para trazer a mercadoria em condições de venda. A partir desse momento, todo o esforço é de vendas. Perfeito, professor. Agora arrematou perfeitamente. Porque essa questão ficava nebulosa aqui na mente, mas acho que eu compreendi. Mas para quem não atua nisso a todo momento, não está na área, às vezes traz realmente determinadas dúvidas, e é normal, faz parte. Acho que a Gisele tá com a mãozinha levantada.
Professora, eu vou baixar minha mão só um minutinho. Ô, professores, deixa eu perguntar. Quando for perto da gente, o dia da nossa prova final, o senhor vai mandar, né? A senhora, vocês vão mandar uns questionários, assim, vão elaborar uns questionários para a gente responder, para poder, tipo, treinar para a prova? Porque no semestre passado, a professora Escila, ela mandou, acho que 3 vezes de questionário, acho que com 30 questões que a gente fez, assim, não era contado como frequência, né? Mas ela mandou para a gente ter um norte para estudar, né? Para poder recapitular mais o nosso conteúdo que a gente tinha visto. Aí eu falei, deixa eu perguntar se a gente vai ter essas questões. A agenda 5, 10 e 15, elas têm questões de revisão, e aí um pouquinho diferente do que a professora fez, no nosso caso, ela conta como segunda atividade. Então, amanhã, por exemplo, na abertura da agenda às 12 horas, vocês vão ter essa orientação, onde vão pegar as questões e tudo mais. Aí, Gisele, lá no final do semestre, a própria coordenação libera e nos orienta para depois fornecer a vocês informações para vocês baixarem um PDF com questões de provas anteriores. Então, vocês vão receber, vão poder baixar 30 questões. Não vale nota, não conta como frequência, mas é aí um bom treino para o exame. E tem o simulado também que abre, né? É o Tá. simulado. Porque é revisão, né? Ela mandou, acho que 3 revisões para a gente, assim, responder as perguntas, né? E poder ter assim, um saber melhor, né? Recapitular, né, o nosso estudo das agendas para poder fazer a prova. E eu acho, assim, bastante interessante, porque, querendo ou não, o questionário, assim, ajuda bastante, né? Que nem as revisões. Então a gente manda, como o Wilson falou, na agenda 5, 10 e 15, né? A gente manda essas revisões e abre o simulado também no final do módulo, antes da prova. Tá. Tá bom, professores. Obrigada, viu? Nada, De imagina. nada. Boa noite. Gente, então, Boa ótima noite. noite para vocês, e semana que vem a gente vai tratar aí de contabilidade, análise aí de balanço, demonstração de resultado. Esperamos vocês, tá bom? Ótima noite, Alexandre. Boa Ótima noite, noite aos Wilson. amigos Valeu, aí. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Obrigado, professores. Boa noite. Até semana que vem. Até lá.